segundo módulo, nós vamos falar sobre processo de software. Bom, aqui eu trago uma mensagem da Lia Luft, onde ela fala: até o último suspiro, a vida é um processo. Então aqui mostra cada fase, né, do ser humano, a época que ele é bebê, está engatinhando, senta, levanta, anda, né, vai para a escola, se forma, começa a trabalhar, ganhar dinheiro e depois vai envelhecendo. Então cada fase a gente realiza uma determinada atividade. Isso no desenvolvimento de software também ocorre. Então hoje a gente vai falar sobre o processo de software. O processo de software ele é feito em 7 fases. A primeira é levantamento de requisitos, depois vem a análise, seguida do projeto. No meio nós temos a implementação, que seria a programação, tá? A quinta fase seria o teste. A sexta fase é a implantação, que seria eu instalar o software no cliente. É importante a gente saber a diferença de implementação e de implantação, a gente vai falar isso mais lá na frente. Aqui então, na quarta fase eu estou programando e na sexta fase eu estou instalando no cliente o meu software. E a sétima fase, que é a fase de manutenção, onde eu vou corrigir os erros que possam ser encontrados. Bom, a importância do processo, né? Então é muito importante que a gente compreenda que é interessante a gente usar um processo de desenvolvimento de software para auxiliar no desenvolvimento do software. Esse processo vai possibilitar ao gerente de informática controlar o desenvolvimento do software e ao desenvolvedor ter uma base para ele estar produzindo o software, né, de uma forma mais eficiente, entendendo, né, conseguindo verificar se esse software satisfaz os requisitos que o cliente pediu, tá bom? Bom, e então nesse processo vão ser especificadas algumas atividades, que são essas 7, né, que devem ser executadas na ordem, né, nessa ordem que está aqui, tá? Lembrando aí que a quarta fase é a fase de programação, né? E a sexta fase, instalação no cliente. Bom, vamos explicar cada fase. A primeira fase, que é a fase de engenharia de requisitos, é o momento onde eu vou identificar, consultando o meu cliente, quais são os serviços que ele quer do sistema. Exemplo, cadastro de cliente, cadastro de produto, relatório de clientes, relatório dos produtos, e também as metas a serem atingidas. O que o meu cliente quer com o meu software? Um exemplo, eu quero saber quanto que eu vendi no mês, quanto que eu vendi no ano, né? E também as restrições que devem ser respeitadas. Um exemplo, no sistema de vendas, relatórios de clientes em dívida. Então, eu posso restringir que um cliente que está em dívida não possa ser gerado uma nova venda para ele, né? Então, isso é uma restrição que meu cliente pode pedir para que eu atenda no sistema, tá? Outro exemplo de restrição que podemos ter seria no sistema bibliotecário. Se o aluno demora para emprestar um livro, então ele atrasa na devolução. Então, quando ele for emprestar, o sistema pode restringir o acesso ao empréstimo dele por ele ter atrasado. Tá? É outro exemplo. Bom, na segunda fase, que é a fase de análise, então todos os requisitos que o cliente me passou, eu vou analisar esses requisitos e vou começar a montar a estrutura de dados que o meu sistema tem que ter. Um exemplo, o meu cliente pediu cadastro de cliente, então eu vou começar a pensar nos dados. Eu tenho que ter nome, endereço, telefone, CPF do meu cliente, todos os dados que envolvem os requisitos que eu levantei. Tá? Então eu começo a pensar nessas informações, analisar isso. Na terceira fase, é a
fase de projeto. Então, aqui eu começo a pensar nas funções que o meu sistema tem que ter. Então, quais são as funções que eu devo oferecer ao meu cliente para que ele consiga, para que eu consiga atingir o sistema que ele pediu. Então, ele me pediu um cadastro cliente, o que eu posso fazer? Eu posso incluir um novo cliente, eu posso alterar um cliente, eu posso excluir o cliente, eu posso gerar um relatório dos clientes que estão cadastrados. Então, eu vou pensar em quais são as funções que eu posso oferecer para atender o que o meu cliente pediu. Aqui também as questões sobre a plataforma de hardware e de software também devem ser estabelecidas. Exemplo, o meu sistema precisa de estar em rede, então eu preciso pensar em montar uma rede. Quais são as máquinas que vão executar o meu software? Quais são os softwares que podem interagir com o meu software que eu devo instalar, plugins e tudo mais, tá bom? Depois a quarta fase é a fase de implementação. Aqui é a hora de programar. Essa fase é o meio do processo de desenvolvimento. Então, ele está bem no meio. Antes tem 3 fases e depois tem 3 fases. Então, a programação é o meio. Muitas pessoas acham que quando vai desenvolver um sistema, já vai diretamente na programação. Como já foi dito, desenvolver sistema não é como desenvolver um programa, né? Então, aqui, antes de você programar, o desenvolvimento do sistema, antes você tem que conseguir capturar quais são os requisitos que o meu cliente quer, depois analisar esses requisitos, projetar e aí sim eu vou programar. Tá? Então, a quarta fase é a fase da programação. Quando eu chego aqui, eu estou no meio do desenvolvimento. Tá? Essa é a fase em que o projeto de software é transformado em um programa com o uso de uma linguagem de programação. Então, aqui eu já tenho que saber qual é a linguagem de programação que eu vou estar programando o meu software. Tá? A quinta fase é a fase de teste. Aqui, o meu objetivo é encontrar erros, né? Então, aqui as unidades do programa são testadas para garantir que os requisitos do sistema sejam satisfeitos. Então, eu vou testar todo o meu software para saber se tudo que o meu cliente pediu está sendo executado de forma perfeita. Tá? É importante a gente ter uma noção de que o teste não é o teste que o meu programador faz. Então, assim, na quarta fase, quando está sendo programado, o programador realiza os testes normais para verificar se o que ele programou está funcionando, tá certo? Quando eu vou na quinta fase, o meu programa já está fechado, o meu programa já está pronto. Então, aqui, pessoal, o interessante é que não seja o programador a testar, tá? Seja uma outra pessoa que vai testar. Então, aqui é o testador, né? Uma pessoa própria para testar o software, né? Ou outra pessoa que não tenha feito, né? Porque aí ele vai testar com mais detalhes, né? A sexta fase, que seria a fase de implantação, é a fase que eu vou instalar o software na máquina do meu cliente. Aqui, então, eu também posso realizar um treinamento nos usuários do sistema. Quem vai utilizar o sistema, eu vou ensinar como ele vai usar o meu software. E aí eu também preciso instalar, se for ficar numa rede, se for ficar no servidor de web, tudo isso eu tenho que ver nessa fase aqui, eu já tenho que deixar tudo prontinho para os meus clientes usar, tá certo? E por fim, a última fase, que é a fase da manutenção. Aqui, algum erro foi descoberto e eu preciso corrigir. Essa fase, o meu software já está funcionando no cliente. Tem 3 formas de manutenção. A manutenção corretiva, que é aquela manutenção que o teu cliente descobriu um erro e aí você precisa corrigir. Esse erro foi um erro que já veio, ou seja, é um erro do próprio programador, do desenvolvedor. A manutenção corretiva ela não deve ser cobrada, né, porque é um erro de desenvolvimento. Tá? Outra manutenção que nós temos é a manutenção adaptativa. Essa manutenção ela ocorre devido a mudança no ambiente do software. Né?
né? Não foi uma mudança criada pelo cliente, nem uma mudança criada pelo desenvolvedor. É uma mudança gerada pelo ambiente, tá certo? Um exemplo, vamos dizer que o governo muda uma taxa de tributação, né? Mudou, aumentou o tributo. Então, você tem que ir lá no teu software e alterar esses dados de tributação, né? Então, isso é uma manutenção adaptativa, tá? Não foi nem você nem teu cliente que gerou, essa manutenção você pode cobrar, que é uma manutenção que veio da questão do ambiente, tá? Então, outra manutenção que nós temos é a manutenção evolutiva. Essa manutenção, ele vai ser gerado pelo cliente porque ele quer melhorar o software, porque ele quer adicionar características a mais, adicionar uma determinada qualidade. Ele vai falar para você, olha, faz dessa forma, que para mim acho que vai ficar melhor o software assim. Então, é uma mudança que ele te pede para ficar mais agradável para ele. Então, essa manutenção chama evolutiva, que é uma melhoria no software. Essa você também pode cobrar, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A bibliografia básica vocês já conhecem, a complementar também. Eu agradeço a atenção dos senhores. Um grande abraço, faço bem sem olhar aqui.